Seja bem-vinda. Eu sou Eduardo Fernandes, especialista em persuasão e relacionamentos, criador do Método Black e agora o seu treinador pessoal. E eu quero te convidar já a fazer um breve exercício de visualização, para que a gente já comece a posicionar as peças do seu jogo interior. Isso vai te ajudar a assumir a mentalidade certa para ver as coisas como são, de um jeito mais claro e racional, não da forma distorcida que as suas emoções muitas vezes dizem para você que são. Então, assim que eu disser a frase tabuleiro de jogo, você vai pausar esse vídeo e só vai dar play quando estiver pronta para me ouvir sem interferências. Combinado? Não precisa fechar os olhos, mas você pode, se você estiver num ambiente calmo e achar que deve. Então, se imagine agora em um tabuleiro de jogo. E agora você deve estar se perguntando, como assim me imaginar em um tabuleiro de jogo? Parecido com esse aqui ao meu lado, só que bem maior, onde caibam pessoas como você, do seu tamanho, e que quando você for olhar para baixo para saber onde está pisando, você consiga ver um chão cheio de quadrantes, um para cada situação que tem te desafiado. Sejam coisas, aquelas ou aquela pessoa que você gostaria que te procurasse mais, que prestasse mais atenção em você, que desejasse a sua companhia, que sentisse o mesmo que você sente ou sentisse mais ainda. Só pense, veja, sinta você ali dentro desse espaço. Pode ser que você esteja sobre um quadrante preto, vendo todos aqueles acontecimentos que você gostaria de voltar no tempo para consertar, para fazer diferente, e que você adoraria que fosse do seu jeito. Enfim, mas entre tudo que você começa a visualizar nesse tabuleiro, uma coisa te chama ainda mais atenção. Agora você também consegue identificar os erros. Você consegue ver o porquê de tudo ter sido como foi e de ser como está sendo. Você consegue ver o momento exato em que deixou de ser aquela mulher engraçada, atraente, leve, aos olhos daquele homem para se tornar uma mulher ansiosa, insegura e que desacredita na capacidade de fazer falta. Talvez porque você tenha tido muita pressa em se mostrar, em declarar o que sente. Talvez porque você tenha permitido coisas demais. Talvez porque você tenha perdido o poder da palavra pelo tanto de vezes que tomou uma decisão num dia e voltou atrás no outro. Talvez nada disso seja sua culpa e você só tenha feito uma péssima escolha. Talvez você nem seja assim como ele pensa que você é. Talvez seja só a sua mente tentando te mostrar aquilo que você deve parar de repetir, que você deve parar de fazer, de novo e de novo, para não continuar sendo vista desse jeito, por ele, por ela ou por eles. Talvez, depois de passar por essa experiência, você comece a notar que você não é o seu comportamento, e muito menos o comportamento que teve no passado. Você pode mudar e se adaptar. E que foi muito bom ter tido a chance de rever tudo outra vez. Agora, de um jeito racional, livre daquela emoção que só quem está presente na situação pode sentir. Livre daquele desespero que sempre te forçava a agir sem pensar. Talvez, depois disso, você comece a enxergar mais valor em você. Você comece a se ver como a peça melhor posicionada, mais bem vestida, a mais vista e mais cobiçada desse lugar. E enquanto você repara nisso e aceita isso como uma verdade, aos poucos você percebe que algumas outras peças estão se movendo e se aproximando de você, como se estivessem sendo atraídas pelo seu brilho, pelo seu jeito, pelo seu cheiro, pela forma em que você se movimenta, como se desejassem a sua companhia, como se quisessem te admirar de perto. E o mais interessante nisso é que essas outras peças, agora tão pequenas diante de você, são exatamente tudo aquilo que estava ou que você ainda sente que está mal resolvido dentro da sua mente e do seu coração. Mas agora são elas que te olham de baixo e é você quem as encara de cima. É seu o direito de ignorar ou dar a atenção, de dizer quem fica
ou quem deve ir embora. Então, para que você não se dê ao trabalho de identificar uma a uma, só escolha um rosto, só escolha uma peça, só escolha uma situação, só escolha uma pessoa. E que seja esta a pessoa que vem interferindo na sua autoestima, no seu senso de merecimento, no seu amor próprio, até esse momento. Visualize em detalhes cada traço da sua fisionomia. Olhe dentro dos olhos dela e dê a ordem para que saia da sua frente e dos seus pensamentos. Ou que fique onde está e ouça o que você tem a dizer. A decisão é sua, é o seu momento, é a sua hora, é a sua vez de sair por cima. Repita comigo: meu é o poder do sim e do não. É assim em todo início de relacionamento, para qualquer mulher. E comigo vai ser assim, no início e depois do início, a partir de agora. É isso. Agora repete com mais convicção. Coloca mais certeza na sua fala. De novo, meu é o poder do sim e do não. É assim em todo início de relacionamento para qualquer mulher. E comigo vai ser assim, no início e depois do início, a partir de agora. Agora sim você foi perfeita. Agora sua mente te faz ver o quanto você vale. E não fica mais se baseando no baixo valor que esse ou aquele deu a você no momento de fraqueza. Agora, o seu coração está aprendendo a pensar primeiro e a sentir depois. Por isso que por mais que a sua vontade seja continuar fazendo tudo errado, você vai se controlar dessa vez. Porque agora você consegue entender que vontade dá e passa. E que a imagem que fica depois de uma atitude é o registro que vai dizer para alguém se você é uma mulher feita de valor ou só de emoção. Então, só se imagine aí, no seu quadrante, valorizada e admirada, como a peça de maior recurso, e que qualquer homem em sã consciência, depois de conhecer, vai desejar manter e vai temer perder. Se veja e seja a rainha desse tabuleiro. Esse sempre foi o seu lugar, no amor e na vida. Você só estava distraída demais para perceber isso, acreditando nas coisas erradas e ouvindo as pessoas erradas. Guarde esse registro. Você, nessa posição superior. Fim do exercício. E a partir desse momento, se você seguiu comigo todos os passos dessa visualização, com o mínimo de concentração e fé em si mesma, você já deve saber que o poder de influência que você veio buscar aqui, ela começa e flui na percepção que você tem de si mesma. E se isso ainda não ficou claro para você, faça um favor a si mesma e repita o exercício. Agora eu gostaria de apresentar algumas pessoas que, além de mim, podem confirmar a importância de tudo que foi dito até aqui. Como o autor dessa frase: a felicidade não depende do que você é ou do que você tem, mas exclusivamente do que você pensa. Dale Carnegie, autor do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E dessa: se você acha que pode, você pode. Se você acha que não pode, tem razão. Henry Ford, escritor e fundador da Ford Motor. E dessa: pensamentos conduzem a sentimentos. Sentimentos conduzem a ações. E ações conduzem a resultados. T. Harv Eker, autor do livro Os Segredos da Mente Milionária. E aí vem o meu preferido. Assim como você pensa em sua alma, assim você é. Provérbios de Salomão, capítulo 23 e versículo 7. Bíblia Sagrada. Agora me diz, você ouviu alguém aqui dizendo para você que você precisa ser linda, maravilhosa e sem defeito para conseguir o que deseja? É claro que não. E sim, que você deve fazer o melhor uso da sua imaginação. Isso quer dizer desconstruir a imagem negativa ou a ideia de incapacidade através do que eu chamo de sobreposição da imagem superior. Ou seja, você não precisa ficar perdendo tempo tentando esquecer alguma coisa. Basta sobrepor, reimaginar, contar a mesma história, ainda que seja essa mesma história que te deixa abalada, aflita e sem saber o que fazer. Só que por uma perspectiva diferente.
por uma perspectiva de superioridade. Então, ao invés de se ver pedindo alguma coisa a alguém, se veja como a pessoa que escolhe ou não dar o que é pedido. Ao invés de ser a mulher que está indo atrás de um homem, se veja como a mulher que decide se ele a encontra ou não. Ao invés de ser a pessoa que sente a falta, se veja como a pessoa que provoca a falta. Ah, mas até parece que só imaginar vai resolver os meus problemas. Não, não vai. Mas vai te ajudar a mudar o foco do eu sinto, eu quero, eu preciso, eu não vivo sem, para o eu atraio. Você abriu mão do seu direito de se diminuir, de rejeitar o brilho da sua imagem, de continuar permitindo que coisas e pessoas continuem roubando o seu poder de atração e a confiança de você. Você vai acreditar que é o que imagina ser, principalmente depois da primeira jogada bem-sucedida. E essa convicção de valor vai te gerar confiança e te mostrar como conectar a atenção e o interesse, sendo um desafio que atrai, e não mais a garantia que acomoda e afasta. É como já foi dito anteriormente. Tudo começa na maneira em que você se enxerga. Se você pensa coisas boas ao seu respeito, o impulso que vem desse pensamento é uma certeza que vai te vibrar na frequência de decisões certas e pensadas. Se você tem maus pensamentos, o impulso que vem deles te coloca para baixo, te paralisa, te incapacita, porque eles sempre vão te empurrar para o caminho mais fácil, que é desacreditar, se entregar ou desistir. E essa é a grandeza do nosso pensamento. Ele sempre vai te inspirar a agir de acordo com aquilo que você comunica a si mesma. Porque assim como você se vê, assim você é.